Na minha infância, seja na Praça das Borboletas, antiga Praça das Borboletas, atual Tancredo Neves, não é isso? Tenho parentes aqui, tios, primos, então é uma região que gosto muito, Vitória da Conquista e Itapetinga. Quero agradecer o convite também à Associação dos Sindicatos dos Delegados e à Universidade Estadual de Feira de Santana, na qual também faço parte. Pois bem, o tema sobre violência doméstica, sobre os tipos de violência doméstica e as medidas integradas de proteção. Falar sobre esse tema de violência doméstica, na realidade, a Lei 11.340, datada no dia 7 de agosto de 2006, essa lei foi um divisor de águas. E por que um divisor de águas? Porque ela passou a realmente fixar o direito da mulher de viver uma vida sem violência. Na realidade, a gente precisa, toda vez que a gente está estudando alguma lei, é necessário que a gente observe o início, a criação desta lei. Essa lei ela foi editada em 2006, mas essa lei ela veio, o início dela, a história dela, desde 1983. Eu vou fazer um pequeno resumo dessa história. Tudo começou com a bioquímica Maia Fernandes, cearense, que ela acordou com um tiro nas costas que a deixou sem os movimentos das pernas. Inicialmente ela pensou, porque essa foi a história contada pelo seu companheiro, que havia acontecido uma tentativa de um assalto. Ao longo do ano das investigações, ficou comprovado que, na realidade, o autor do disparo foi o seu companheiro, pai das suas 3 filhas, com quem ela já convivia há muitos anos e sofria da violência doméstica, ela e as filhas. Pois bem, após descoberto a autoria, demorou 8 anos para que acontecesse o primeiro julgamento. Aconteceu o primeiro julgamento, ela foi condenada, o autor foi condenado, porém, por conta de recursos, ele conseguiu anular o julgamento e não ficou preso. Passaram-se mais 5 anos para acontecer o segundo julgamento. Pela segunda vez, ele foi condenado, mas também ele, por conta dos recursos, ele saiu e não foi preso. Ele saiu livre do momento da condenação. Ao longo desses anos, ela poderia ter ficado, como imagino que deve ter passado também por esses momentos de tristeza, de depressão, de inconformismo, mas é aquela situação, a gente tem o ditado popular que uma andorinha só não faz verão. No caso da Maria da Penha, uma andorinha, ela mudou uma estação. Por quê? Porque ela escreveu um livro, Sobrevivi, Posso Contar. E esse livro chegou ao conhecimento das ONGs CEGIL e CLADEM, CEGIL, Centro de Justiça de Direito Internacional, e CLADEM, Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher. Pois bem, essas ONGs denunciaram o Brasil perante a Comissão Internacional dos Direitos Humanos da OEA. E o Brasil, ele foi condenado internacionalmente a mudar as suas leis no sentido de deixasse de acontecer a impunidade em relação à violência doméstica. Também foi sugerido pela comissão da OEA que se pagasse uma indenização a Maria da Penha por conta de todo o sofrimento passado por ela. Indenização essa que só veio a acontecer 25 anos depois, no ano de 2008, quando o Estado do Ceará a remunerou por conta dessa recomendação da OEA. Pois bem, a partir dessa condenação em relação ao Brasil, passou a ter audiências públicas, os movimentos, as ONGs envolvidas no quesito violência contra a mulher, passou a pensar e a elaborar um documento, uma lei que realmente fosse eficaz, que realmente não utilizasse palavras inúteis, que realmente atingisse o seu objetivo
e não se tornasse mais uma lei no mundo jurídico, como a gente observa tantas por aí. A partir disso, surgiu então a Lei 11.340, de 2006. É uma lei relativamente curta, são 46 artigos, 7 títulos, e o tema na qual eu estou predisposta a falar estão distribuídos entre os artigos 5º, 7º e 8º. É uma lei, inicialmente, onde é estudada pelos acadêmicos da área de direito, mas ela está muito além. É uma lei, como eu disse, multidisciplinar e intersetorial. Por quê? Porque não é um problema só de segurança pública. A violência doméstica é um problema de saúde pública também. Sim, por que saúde pública? Existem pesquisas onde demonstram e comprovam que não só a mulher que sofre de violência doméstica, como toda a família envolvida, os filhos que presenciam a violência doméstica, eles têm uma propensão muito maior em relação a ter problemas de saúde mental e saúde física. Então, há um crescente número em relação às doenças de depressão, estresse, insônia, uso e abuso de substâncias psicoativas, inclusive do álcool, em relação às mulheres, e também de uma forma mais rápida em relação às crianças e adolescentes que acompanham esse tipo de violência. Os problemas físicos também o pessoal da área de saúde, onde constata a existência de enxaquecas, dores, fibromialgia, problemas gastrointestinais, quando não acontece o pior, que é a dimensão mais trágica da violência doméstica, que é a questão que é a morte. Pois bem, infelizmente, se a gente sofre de algum outro tipo de violência, vamos supor, talvez vocês aqui da plateia, ou quem está assistindo, já tenha sofrido algum outro tipo de violência. Vamos pegar um exemplo de um crime de roubo. Se alguém ou já foi vítima de um roubo, ou já acompanhou, conhece alguém que foi vítima de um roubo, sabe o quanto traumatizante é essa experiência. Mas, mesmo passando por essa experiência, há um acolhimento de amigos, um acolhimento da família, um acolhimento do aconchego do seu lar, se esse roubo não aconteceu nessa casa, no lar da pessoa. Então, a pessoa, quando é vítima desse crime, ao retornar para sua casa, ela se sente amparada, ela se sente protegida, ela tem a sensação de protegida. Sensação essa que a vítima de violência doméstica jamais tem. Pelo contrário. Então, a mulher sai para trabalhar, ela se depara com a carga de trabalho diária, mas ao se aproximar as horas do retorno para casa, se torna um tormento. Porque há uma inconstância, não se sabe como ela vai deparar, que ela vai encontrar, como estará o seu companheiro ou a pessoa que a faz sofrer da violência doméstica. É por isso que nós precisamos cada vez mais estar conversando sobre isso. Também voltando na questão da estatística, aí já na área do direito do trabalho, já foi constatado que 1 em cada 5 dias que a mulher falta ao trabalho foi causado por uma violência doméstica. E a cada 5 anos, a mulher perde 1 ano de vida. Pois bem, como eu falei, os artigos 5º e 7º mencionam alguns tipos de violência. Os tipos que são da violência física, a violência psicológica, sexual, patrimonial, moral. Então, detalhando um pouco sobre isso, a violência física diz respeito a qualquer conduta que venha a ferir a integridade ou a saúde física da mulher. É o puxão de cabelo, é o beliscão, é o tapa, é o murro, é a facada. Então, qualquer forma que venha a ferir a sua integridade e a sua saúde corporal. Essa, muitas vezes, é conhecida
Então, quando se fala de violência doméstica, as pessoas logo associam a esse tipo de violência. A violência psicológica, ela só veio ser conhecida, só veio realmente ser discutida após a lei. Então, a violência psicológica é qualquer dano emocional praticado através de uma ameaça, de um constrangimento, de uma humilhação, no sentido de intimidação em relação ao seu direito do ir e vir, causando um prejuízo psicológico na saúde dessa mulher. Então, seja seu companheiro, seu namorado, seu pai, seu irmão, seu avô, que venha a fazer esse tipo de ameaça, diminuindo, desfazendo das atitudes dessa mulher, desfazendo na sua relação com seus filhos, desmerecendo ela, não é uma questão de apenas não elogiar, não, é uma questão de humilhar na relação. Nada que ela faz está bem feito, nada que ela faz merece algum tipo de elogio. Pelo contrário, só vem realmente uma diminuição da sua capacidade. Ao longo dos anos, ouvindo isso, ouvindo essas humilhações, é aquela ideia também, de novo, de um ditado popular: água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Então, essa mulher passa a acreditar que ela realmente é incapaz. Ela passa a acreditar que ela não vai conseguir modificar, que ela não vai conseguir alterar essa realidade dela. Porque a autoestima está completamente abalada. O terceiro tipo de violência trazido pela lei, a violência sexual, não se atém exclusivamente à questão de presenciar, manter ou participar de uma relação sexual sem a sua vontade, mas vai além. Vai além em relação, por exemplo, a forçar uma mulher a praticar um aborto, a impedir esta mulher de utilizar qualquer método contraceptivo. Em alguns casos, por conta talvez de religião, os homens, os companheiros, eles não aceitam que as mulheres elas façam uso de métodos contraceptivos. E isso é um tipo de violência. É um tipo de violência sexual. Quarto tipo, a violência patrimonial, está relacionada a qualquer situação que venha a promover uma retenção, subtração, destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos, valores, recursos econômicos. Então, é aquele companheiro, aquela pessoa que retém os documentos, a carteira de trabalho, rasga os documentos pessoais dessa mulher para impedir que ela procure algum tipo de trabalho, rasga suas roupas, não permite que ela faça uso e escolha suas roupas pessoais, motivados por uma questão de ciúmes, por um sentimento de posse de propriedade. Não, você, minha propriedade, não pode usar esse tipo de roupa. Você tem que se comportar desta forma, estando ao meu lado ou não. Às vezes, eu já me deparei como delegada, todos esses exemplos que eu fui citando são situações que eu fui pegando, não de textos, mas da minha realidade profissional, como delegada de polícia e também como professora universitária, quando acompanho os trabalhos de monografia dos estudantes da UFES, quando acompanho os trabalhos de extensão e de pesquisa em relação à violência doméstica. Então, é uma situação que a gente precisa cada vez mais estar conversando sobre isso, levando ao conhecimento dessas mulheres que, infelizmente, há uma abrangência tão grande no quesito econômico, social. A própria Maria da Penha era uma pessoa, uma bioquímica. O esposo dela, que realizou a violência, era um professor universitário. Então ela veio para realmente quebrar esse dogma que a violência doméstica só existe nas classes sociais mais humildes. E o quinto tipo de violência, a violência moral, está relacionado àqueles crimes contra a honra que a gente estuda no Código Penal em relação à calúnia, injúria e à difamação. Pois bem,
Essas violências, como eu acabei de citar, elas estão... Quem sofre essas violências, sim, são as mulheres, mas eu acho que a gente precisa começar a dividir em grupos de mulheres. E também nas minhas experiências profissionais, eu fui constatando que a gente pode dividir o grupo das mulheres adultas, o grupo das crianças e das adolescentes e, infelizmente, um número que vem crescendo, o grupo das mulheres idosas. Sim, porque elas estão sendo vítimas, principalmente, da violência patrimonial, onde os seus netos, os seus filhos, muitas vezes ou envolvidos com drogas ou não, acabam utilizando das suas aposentadorias, dos seus recursos econômicos para fazer determinados investimentos ou usos sem a sua permissão. As crianças e adolescentes, elas estão cada vez mais cedo sendo vítimas de violência sexual e também de violência física. E as mulheres, né, desses outros grupos de violência. Associado a esses três grupos, eu incluo dois fatores geográficos. A gente tem esses três grupos que sofrem violência nos centros urbanos, mas a gente tem também esses três grupos que sofrem violência na zona rural. E essa zona rural, ela está completamente, é uma cifra oculta. É um número completamente desconhecido. Fazendo um levantamento na Delegacia da Mulher de Feira de Santana, eu acredito que aqui em Vitória da Conquista não seja diferente, nem nas outras DEANs, a gente quase que não tem registro de violência doméstica de mulheres provindas da zona rural. Isso quer dizer que não existe? Claro que não. Então, há uma dificuldade muito grande, primeiro, da falta de conhecimento da existência da lei, a falta de conhecimento de como fazer, a falta do amparo. As políticas públicas não chegam à zona rural. E é preciso fazer essa mudança. Nós vivemos num estado de 417 cidades, 417 municípios. E desses 417 municípios, nós temos apenas 7 cidades que têm a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Salvador, temos 2 DEANs, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Alagoinhas, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim. Essas cidades, elas têm profissionais que são preparados, que são orientados. Mas e as outras cidades? Como ficam as outras cidades? As mulheres, elas são atendidas por profissionais das outras delegacias que muitas vezes não são preparados para fazer esse tipo de acompanhamento da forma devida. Então, essas mulheres, elas começam a enfrentar uma série de dificuldades. Então, além das dificuldades cultural, religiosa, econômica, então, o despreparo desses profissionais, a incompreensão familiar, porque de tantos anos que ela vem ouvindo isso, ela realmente muitas vezes ela acredita que ela é incapaz. Às vezes ela acredita que ela realmente não consegue fazer diferente. Existe um medo de se expor, existe um medo de ser desacreditada. E esse medo de ser desacreditada, a gente precisa elevar a oitiva dessa mulher quando ela está pedindo por ajuda. Porque a violência, na maioria das vezes, não acontece abertamente. A gente não tem testemunhas. Então, a palavra da mulher, ela precisa ser levada mais em consideração. Há uma dificuldade também em relação ao perfil do autor desta violência. Por quê? O autor de qualquer outro crime, toda a comunidade, a família, amigos, se voltam também contra o autor de qualquer outro crime. Existe uma expressão que a gente usa na delegacia, assim, as vítimas e os familiares
em relação a qualquer outro crime, elas chegam com o sangue nos olhos, com aquela vontade realmente de prender, de conseguir identificar o autor que cometeu aquele outro tipo de crime. Porém, o autor da vítima de violência doméstica, a própria vítima, ela não chega com esse sangue dos olhos, ela chega cheia de sentimentos de culpa. São muitas emoções envolvendo. Ontem o professor falava a relação do direito com a psicanálise, com a psicologia, e é preciso sim fazer o que está na lei, que a gente ainda não conseguiu, fazer com que profissionais da área de psicologia e assistente social integrem também as DEANs, assim como também as delegacias de proteção à criança e adolescente. Então, as mulheres, quando elas chegam para registrar uma ocorrência, ainda há muita dúvida. Muitas vezes elas querem apenas que seja chamado aquela pessoa para ter uma conversa, para que ele pare de dar continuidade à violência. Ela não quer vê-lo condenado, ela não quer ver o pai dos seus filhos condenado, ela não quer ver aquela pessoa que ela gosta. Aí a gente fica pensando, mas como gosta? Sofrendo tantas humilhações, tantas agressões. É porque é um ciclo que aí a psicologia que realmente vem justificar. Há um ciclo vicioso dessa violência, onde no primeiro momento há um momento da humilhação, há um momento da agressão física, mas aí depois vem um momento do pedido de perdão, vem um momento de um agrado, e aí ela se apega a essas migalhas de agrado, de perdão, de um momento interessante, de uma conversa interessante que aconteceu. Pois bem, por conta de todas essas dificuldades, é que a gente precisa fortalecer uma rede de proteção. A gente não pode deixar que apenas a família cuide dessa mulher, porque a família não consegue nem compreender e nem cuidar desta mulher. É preciso criar esta rede de proteção. E aí eu entro na segunda fase do tema, que é justamente as medidas integradas de prevenção, que estão elencadas no artigo 8º da Lei 11.340. Essas medidas, elas visam uma integração operacional das polícias civil, militar, defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário. Mas esse grupo, como eu disse antes, por ser um tema interdisciplinar, multidisciplinar e intersetorial, a gente não pode só ficar conversando sobre isso nas cadeiras das universidades dos cursos de Direito. A gente precisa levar essa discussão para os cursos de pedagogia. Por que pedagogia? Porque as professoras, elas encontram com crianças e com adolescentes que foram vítimas, ou elas mesmas foram vítimas da violência doméstica, ou as suas mães foram vítimas. E as crianças, elas conversam, elas falam. E se elas já chegam a um ponto de não conversar ou de não falar, o corpo fala. O corpo diz o que está acontecendo. É um desenho, é uma expressão, é uma conversa com um coleguinha. E essas professoras, elas precisam ficar atentas a esse tipo de situação e saber o que fazer. E aí a gente amplia o leque não só para as DEANs, como também para as DERCAs, que são as delegacias vinculadas à criança e adolescente, quando são vítimas. Onde a gente quase que não tem as DERCAs espalhadas. Aqui em Conquista tem? Não, né? Pois é. Lá em Feira de Santana a gente tem uma delegacia que é a DAI, que é do adolescente infrator, cuja titular também é a titular da DERCA. A equipe é a mesma, os profissionais são os mesmos escrivães. Quer dizer, internamente há uma distribuição de serviço, mas não era para ser assim, era para ter um olhar mais diferenciado. Éramos para ter uma quantidade maior de conselhos tutelar. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que a cada 100 mil habitantes, pelo menos, isso não quer dizer que você precisa se ater a este tipo de número. A cada 100 mil habitantes é preciso ter um conselho tutelar. Feira de Santana é uma cidade com uma população de 600 mil habitantes e nós só temos 4 conselhos tutelares.
Eu pesquisei ontem, Vitória da Conquista tem 340 mil habitantes e tem 3 conselhos tutelares. Está melhor do que Feira. Mas poderia, né, não quer dizer que só tem de ter esses conselhos. Então, os conselhos tutelares, os conselheiros tutelares, os conselhos de direito, eles precisam estar fazendo essas medidas de prevenção também associado à questão da violência doméstica com essas crianças. Os postos de saúde, falei sobre a educação e agora vou falar sobre a questão da saúde, porque, como eu disse e reforço, é um assunto multidisciplinar. Os postos de saúde, os profissionais da área de saúde precisam também estudar sobre esta lei. Por quê? Porque é a mulher que às vezes ela não vai nem para ser atendida no posto de saúde, mas ela vai levar a criança para ser atendida, para tomar uma vacina, mas ela vai cheia de marcas, ou a criança também vai cheia de marcas. E o profissional da área de saúde, ele precisa estar atento a isso e fazer uma orientação, fazer uma denúncia, chamar, encaminhar a polícia para que tomem as devidas providências. Ainda também, em relação à questão das prevenções, nós precisamos fazer uma promoção, precisamos ampliar os estudos, as pesquisas, as extensões, que busquem cada vez mais expor as causas e as consequências e a frequência que essa violência doméstica acontece. Campanhas educativas precisam ser feitas e não ficar apenas restrito ao mês de março ou ao dia 27 de novembro, que foi o dia em que a ONU estabeleceu como Dia Internacional contra a Violência Doméstica. Existe, inclusive, até uma campanha. Utilizemos roupas da cor laranja todo dia de 27 para chamar a atenção. E aí a cor laranja ficou vinculado a essa situação. Então, o que é que a gente pode fazer? Cada um de nós aqui, independente da área, independente da idade, independente de com o que esteja trabalhando ou fazendo, pode ser um multiplicador desta lei. Onde quer que você esteja atuando, conversando, você pode fazer essa orientação. E se você não souber fazer essa orientação, pesquise. Ou sente junto da sua colega, da sua amiga, da sua irmã, da sua tia, da sua mãe. E procure essa informação, o que pode ser feito a respeito disso. Tive algumas experiências muito interessantes em Feira de Santana, seja no período em que trabalhei na Delegacia da Mulher, seja como professora, quando sou convidada para palestrar, até fora da academia. Experiências, por exemplo, numa época, teve um dia da Mulher Batista Baiana. Eu não sabia que existia um dia da Mulher Batista Baiana. E foi uma aluna vinculada a essa igreja que fez esse convite. E eu palestrei para quase 500 mulheres. Não foi só para a Feira de Santana, como foi o dia da Mulher Batista Baiana. Então, juntou, não sei se foram pessoas daqui de Vitória da Conquista, mas tinha ônibus, foram caravanas que foram para um estádio, lá para a gente conversar sobre a violência doméstica. E os relatos que eu ouvi, no momento em que foi aberto para a conversa com essas mulheres, foram relatos absurdos, mencionando inclusive que dos seus companheiros, nos momentos em que os seus companheiros participavam junto com ela ativamente de movimentos na igreja. E aí eu estendo, lógico, não só a Igreja Batista, como a qualquer movimento religioso, como a qualquer religião. Isso realmente também acontece. E a orientação, independente, seja do padre, do pastor, do segmento religioso, muitas vezes a gente tem aquele slogan, ora que melhora. Eu não estou conclamando que era para parar de orar, não.
Mas quando ela repassou isso, quando ela foi conversar com o pastor, e essa foi a orientação, vamos orar que vai melhorar, eu imediatamente repassei para ela a seguinte observação: será que quando Jesus estava prestes a acompanhar o apedrejamento da Maria Madalena, ele conclamou as pessoas que estavam acompanhando esse movimento a orar por aquela mulher? A orar para que fazer com que as pedras não alcançassem o corpo e a integridade, não ferissem a integridade física? Ou ele tomou partido? Ou ele tomou a frente e a defesa daquela mulher? Então não é para deixar, veja bem, não me entenda mal, não é para deixar de orar, mas é para se posicionar, é para orar no sentido de termos mais sabedoria do que fazer, como fazer o momento, mas é sim para fazer. Em um outro momento, em uma outra campanha que eu participei em relação à questão da violência, escolhemos o público-alvo, não as mulheres, como todos os anos a gente fazia, mas sim os homens. E fomos para as empresas da construção civil lá em Feira de Santana, 6h30 da manhã, porque eles começam a trabalhar cedo e a partir de 6h30, 7 horas eles se reúnem para tomar o café, e nos galpões onde eles estavam tomando café, lá estava eu e algumas outras pessoas da delegacia palestrando sobre violência doméstica para os pedreiros e ajudantes de pedreiros e demais profissionais da área de saúde. Pois bem, então é isso que eu convoco, eu convido todos vocês, homens, mulheres, vamos tratar sobre isso, vamos conversar sobre este tema, vamos deixar de adoecer. E eu encerro a minha conversa, a minha palestra aqui, falando o seguinte: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Muito obrigada.